Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, tá havendo uma grande polêmica aí por causa de uma lei da filha do Eduardo Cunha, que é uma lei que criminaliza a discriminação contra políticos. Basicamente isso. E as pessoas não entenderam bem como é que funciona essa lei. Eu vou explicar para vocês. A lei se baseava em dois pontos. Primeiro, era para impedir ofensas ou injúrias a pessoas politicamente expostas, como políticos, seus familiares, até de segundo grau, e assessores próximos. Esse ponto foi retirado, tá? Ele não foi para votação, sendo que seria o ponto mais importante, o mais polêmico. Eu vou falar desse ponto depois, tá? O segundo ponto é evitar discriminação contra políticos, porque realmente acontece em alguns casos. Por exemplo, às vezes a pessoa vai abrir uma conta no banco, aí o banco se recusa a abrir a conta daquela pessoa só porque aquela pessoa é política, porque tem medo de corrupção, essas coisas, escândalo. Ah, não, esse cara é deputado, não vou abrir a conta dele, não. Ah, aquele vereador quer fazer um empréstimo, mas ele é vereador, esse empréstimo vai ser usado para fins ilegais, etc, etc, etc. Então a lei, nesse sentido, nesse ponto que foi aprovado, era simplesmente para evitar isso, nada demais, entendeu? Essa lei também, ela tem muito pouca chance de passar, porque um projeto de lei no Brasil, pessoal, para ele ser aprovado, ele tem que ter a sanção do presidente. E o Lula provavelmente seria aconselhado a vetar um projeto de lei desse, porque não é muito necessário, não são tantos casos assim de políticos que sofrem discriminação, tá? Agora, Ronaldo, mas o Congresso não pode derrubar o veto do presidente? Pode, mas aí o Congresso teria que ter maioria. Como essa lei foi aprovada por um número pequeno de deputados, acho que foi 250 aproximadamente, eles não teriam uma grande maioria, tipo mais de 300 deputados, para derrubar o veto de um presidente. É assim que funciona na democracia. Então, dificilmente ela vai passar. É bem provável que ela não passe nem sequer pelo Senado, porque o Senado tem que também validar a lei. Então, talvez nem chegue à presidência da República. Talvez quando chegar no Senado, os senadores mesmo vetem essa lei, tá bom? Agora, esse ponto de ofender políticos é um ponto um pouco controverso, porque nós somos a favor da liberdade, a gente vive numa democracia. E os políticos são agentes públicos, eles são funcionários públicos que trabalham para a gente. Então, eles têm que ser cobrados, sim. A gente pode chegar com um político e cobrar uma obra, uma promessa de campanha, um escândalo de corrupção, o que deveria ser normal numa democracia, porque senão, tecnicamente, nós somos os patrão. Se você não puder cobrar o seu funcionário, que é nós que pagamos o salário deles, então seria uma bizarrice danada. Como é que a gente paga altos salários para esses políticos e depois não podemos cobrá-los? Esse é o ponto pelo qual eu sou contra essa lei. Agora, o outro ponto favorável à lei, e eu vou explicar para vocês por que gente do PL, deputados do PT, votaram também maioria nessa lei, é por causa do seguinte. O Brasil agora com a internet, nós estamos tendo uma leva de políticos do YouTube, youtubers, pessoas que fazem vídeos no YouTube, e conseguem chegar ao poder através do constrangimento alheio. Eles chegam em determinado político, com o celular na mão, começam a ofender e atacar aquela pessoa, aí eles ganham popularidade, né, porque treta, polêmica dá views no YouTube, e aí eles conseguem se eleger politicamente. Então esse é um problema que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês do Gabriel Monteiro, o garoto pacheca, pequenininho. O Gabriel Monteiro, ele ganhou notoriedade nas redes quando ele começou a perseguir o Coronel Ibis. O Gabriel Monteiro já fazia aqueles vídeos mostrando morro, favela, operações policiais, mas ele não tinha um boom ainda. Aí, em dado momento, ele falou, poxa, vamos bancar o herói para essas pessoas, alguém que está combatendo a corrupção e os bandidos. Aí o Coronel Ibis, ele foi em dado momento numa favela, eu não sei qual favela que é, imagino que é Rocinha, mas eu sou péssimo para nomes. Ele foi lá numa unidade de pacificação da Polícia Militar fazer uma palestra. Só que pelo fato do Coronel Ibis ser do PSOL, e eles têm que fazer essa demonização da esquerda, PT, PSOL, PCdoB, tudo que é da esquerda é do mal, ele começou a dizer que o coronel não poderia entrar nessa unidade, a não ser que tivesse autorização do tráfico, porque é uma unidade dos traficantes, é um morro onde os traficantes controlam. Mas na verdade tem uma unidade da polícia lá, então ele poderia sim entrar. Mas ele criou essa narrativa e começou a fazer uma perseguição ao Coronel Ibis. Em tudo que é lugar ele ia atrás do Coronel Ibis. Chegou ao ponto ridículo, eu não sei se ainda está no YouTube esse vídeo, que o Coronel Ibis está saindo de um shopping com a filha dele, que eles foram comprar alguma coisa, um perfume, sei lá, e ele está lá na porta do shopping esperando para perguntar a mesma coisa que o coronel já tinha respondido. O Coronel Ibis, o que você foi fazer na rocinha sem autorização, coronel? Quem que autorizou ali na rocinha? Foi o PCC? Foi o Comando Vermelho, Coronel Ibis? Eu só quero que o senhor responda. Um detalhe, o coronel já tinha respondido essa pergunta umas 500 vezes, até não sei se foi na Jovem Pan ou foi na Rede TV. Ele respondeu, eu fui lá dar uma palestra, ela tem uma unidade de pacificação da polícia. Mesmo assim, o Gabriel Monteiro fez da vida dele um inferno. Ele chegou aí no gabinete dele, que ele trabalhava como assessor de um deputado, ele chegou aí no gabinete dele lá com o celular, porque o Coronel Ibis tinha processado ele. Coronel, por que o senhor me processou, Coronel? Eu só queria saber uma resposta.
Como que o senhor entrou numa favela altamente controlada por traficantes, coronel? Foi isso que ele fez. Todo esse assédio a uma pessoa pública, um agente político, e ainda assim manchando a imagem dessa pessoa, criar uma falsa associação de que o coronel tinha ligações com o tráfico de droga, só porque ele foi numa unidade da polícia, numa favela controlada por traficantes. Então esse que é o problema. Por isso que criaram esse projeto de lei, também para evitar esse tipo de coisa. Por isso que alguns deputados, até do PT, votou a favor desse projeto, porque esse pessoal da esquerda, da direita, da extrema direita, eles têm chegado ao poder assim. Esse mesmo Gabriel Monteiro, tem um vídeo dele que foi vazado, que é uma barulheira. Quando surgiu aqueles escândalos lá dos vídeos falsos dele, em que tem uma manifestação da esquerda, do PT, ele pega um mendigo, ele manda o mendigo colocar uma camiseta vermelha do PT e oferece dinheiro para esse mendigo para ele dizer que o Lula usa droga. Olha, você diz assim, seu mendigo, o Lula usa droga, por isso que eu sou PT. Só para manchar a imagem do Lula. Então esse projeto de lei era para criminalizar isso, entendeu? Você pegar agente público e discriminar só pelo fato dele ser um agente público. Quer dizer, só porque o Lula era um ex-presidente na época, foi um político, e é de esquerda, quer dizer que ele usa droga, pessoal? Vocês acham legal isso? Mesmo quem não gosta do Lula, vocês acham legal isso? Eu não acho legal difamar uma pessoa publicamente se essa pessoa é inocente. Até porque no final a gente descobriu, né, que as festas do Gabriel Monteiro é que eram regadas a droga. Ah, lá sim, tinha droga, putaria, abuso sexual, tinha tudo isso. E tudo com menores de idade. Garotinhas de 14, 15, 16 anos. Ali sim tinha droga e ao mesmo tempo ele tentava fazer isso para manchar a imagem do Lula. Você lembra do Zé Trovão, o outro bolsonarista? Vazaram aquela foto dele, cheirando uma carreirinha assim. Mas eles queriam associar o Lula às drogas. Então isso é uma discriminação contra um agente político, que pode acontecer tanto com políticos da esquerda, direita, do centro, não importa. Mas é assim que esse pessoal consegue subir nas redes sociais, entendeu? Eles conseguem fazer essa escalada social para chegar ao poder. Outro exemplo que eu posso dar é o MBL. O MBL e o Arthur Duval, eles subiram de popularidade nas redes sociais fazendo vídeos assim. O Arthur ia em tudo que é manifestação de esquerda, chegava lá e fazia umas perguntas meio sem nexo, né, aquelas perguntas chavões, que sabia que alguns esquerdistas não iam conseguir responder, até porque é um jogo rápido ali. Invadia faculdades também, que nem o Gabriel Monteiro também fazia, e ficava atacando agentes públicos. Por exemplo, o Boulos. Uma vez o Boulos estava fazendo campanha, uma mãe falei chegou perto dele e perguntou algo assim, né, você nunca trabalhou na vida, né, e agora, não sei o quê. Foi algo mais ou menos assim, né, tentando dar a entender que o Boulos é um vagabundo que invade casa. Aí o Boulos deu um tapinha assim nele, ó, tá me agredindo, ó, o Boulos tá me agredindo. Foi o mesmo que ele fez com o Ciro Gomes. Ele chegou pro Ciro Gomes deu um tapinha nele. Ele falou, eu não sou a Patrícia Pilar não, pra você me bater não, tá? Tá me agredindo. Então eles incomodam pessoas públicas para provocar uma reação, para poder manchar a imagem dessa pessoa diante da opinião popular. Outro exemplo, quer ver um outro exemplo que eu posso dar? É aquele garoto, acho que é o Pavanato, se eu não estou enganado, que também é do MBL. O Boulos estava em campanha aqui para deputado com aquela Renata, que é amiga dele, aqui em São Paulo. E estavam as pessoas lá distribuindo santinho, fazendo campanha e tal. Ele se aproxima dele para fazer esses mesmos tipos de pergunta, para chamar o cara de vagabundo, de invasor de terra, essas coisas. Aí gerou uma confusão. Um desses seguidores do Boulos agrediu o garoto, que também é errado, tá? Ninguém pode agredir ninguém, porque senão só alimenta a narrativa deles. E aí o garoto já foi correndo postar no Twitter. Boulos me agrediu, Boulos é agressivo, agressão do bem, não sei o que. Fazer esses memes para poder deixar a galerinha tudo fanatizada. Achar que a esquerda é má, a esquerda é agressiva, a esquerda bate. Tudo bem que o rapaz que agrediu ele foi errado. Mas eles fazem isso propositalmente. Eles sabem que isso vai gerar engajamento nas redes. Então eles fazem isso justamente para demonizar o outro lado. É o mesmo que eu chegar, por exemplo, na casa do meu vizinho, que nunca fez nada para mim. Eu chego lá na casa dele, bato palma, falo, ó, você é um corno, sua mulher te traz, seu corno. Aí meu vizinho me dá uma porrada, eu fico me vitimizando. Ele me bateu, ó, ele é mau. Sendo que quem provocou aquela situação fui eu. Acontece também com a direita também. Esse Pavanato, acho que foi esse mesmo que também fez essa intimidação com a Carla Zambelli também uma vez. Aí ele foi agredido até por um velho lá, não sei o quê. Mas isso é uma tática que está crescendo muito nas redes. E chega uma hora que a gente tem que começar a discutir e conversar sobre isso. Será que não tem que ter realmente uma lei para coibir esse tipo de atitudes? Porque essas pessoas, elas provocam uma reação, elas se vitimizam, elas geram muito engajamento nas redes, likes, cliques, gera polêmica, e elas chegam ao poder, fazendo esse tipo de discriminação política. Então, eu tenho uma opinião até ambígua nesse ponto, porque eu acho que nesse ponto da lei seria até favorável. Agora, por outro lado, eu acho que não seria tão favorável, porque, como eu falei, afeta a liberdade de cobrar os políticos. Mas por causa dessa extrema-direita, será que isso não se faz necessário?
Sinceramente, eu nem sei, pessoal. Eu ainda tenho uma opinião não definida e ambígua, tá? Comente aí o que você acha. Você acha que um projeto de lei desse seria bom? Ou ia atrapalhar a nossa democracia, nossa liberdade política de cobrar políticos? Comente aí o que vocês acham, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Quem é inscrito, ative o sininho, até que agora o YouTube exige isso. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.